Salve, salve nação, saudações rubro-negras, temos boas notícias, o Pedro vai para o jogo contra o Goiás quarta-feira. Boa notícia, né, galera, já que o Gabigol está suspenso, né? Muito bem, separei para vocês aqui os melhores momentos do programa ESPN FC, tá bem legal, assista até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Vamos lá então ver o que os comentaristas falaram. Hoje temos um programa, o Zinho, o Pascoal, o Mauro Naves e o Silas, com a apresentação da Daniela Boaventura. Vamos lá então, galera, no final eu falo mais um pouquinho aqui. Sim, bora! Deixa eu separar aqui. Brasileiro, eu diria, Oswaldo Pascoal. Boa tarde, Dani, boa tarde. Zé! Esse é danado. Pascoal! Aí, Silas, Mauro. Depende muito de qual é o lado que você olha a tabela. Porque se o Corinthians empatar hoje, com o Fortaleza em casa, o Corinthians joga na Neoquímica Arena, se empatar, já bota o Flamengo na zona de rebaixamento. Quem é que imaginaria isso? Aqui a gente passando vergonha. Pois é. Tô aqui passando vergonha. Porque eu falei que o Flamengo ia brigar para ser campeão. Aí o Flamengo troca o treinador. Trocou só o idioma, hein? Trocou só o idioma. Trocou um que falava português, castiço, de Portugal, né? Porque o nosso aqui não é português, aqui é uma mistura. O que falava o português e entrou um que fala espanhol. Só mudou a língua, hein? Melhorou nada, Pascoal? Zero. Zero. O time não, como diria um amigo meu, não evolui e não contribui. O quê? Não evolui e não contribui. Não acontece nada. O time do Flamengo não acontece nada. O Flamengo toma gol, não acontece nada. O Flamengo faz gol, não acontece nada. Eu vou dar uma semana para ele começar a ligar para os caras do Flamengo para pedir reforço. Uma semana. Você vai ver que os caras vão com a cabeça desse tamanho, 2 da manhã, ele pedindo reforço. Mas tem tanto jogador aí. Ele quer o dele. Ele quer montar. Porque tá vendo que não dá. Tá vendo que não dá. E o Corinthians hoje pegou que osso, hein? Que osso! Fortaleza é favorito. O jogo desse Corinthians é aqui, a gente vai ao... A gente sempre diz que o elenco do Flamengo é o melhor da América toda, não é só do Brasil. Sim. Então, se esse time precisa de reforços, você imagine os outros. Então, acho que não precisa, não. Precisa acertar o que já tem lá e ver como vai jogar. Porque se ele sair com o Pires na mão, o Flamengo, os outros, então... Eu já ia mergulhar de vez nesse Flamengo, mas eu vou dar uma boa noite para o Silas aqui para continuar esse giro, porque cada um está destacando um time, daqui a pouco a gente vai passar nesse Botafogo. Simples, e o Zinho deu a dica ontem. Traz el avião de vuelta, vá buscar o Rodinei. Traz o avião de volta, tem 3 lá. Ele é melhor do que os 3. Traz... Inclusive, fui eu que lancei o Rodinei no Avaí. Traz de volta, por favor. Como é que ele chama? Marcos Braz. Não, o treinador. Sampaoli. O Sampaoli, que ele vai começar a pedir. Sampaoli, uma dica, traz o Rodinei de volta, você vai ver. Aquela beirada direita lá, ele toma conta dela sozinho, o Rodinei. Faz falta, hein? Não parece ser uma possibilidade. Já que o Silas chamou o Sampaoli, vamos ouvir o treinador do Flamengo? Ele... De tirar um treinador que foi campeão, de trazer um no momento conturbado, e esse treinador foi mais professor Pardal do que treinador, inventou muito, o time desestruturou, virou uma bagunça, virou o bala mistura, que é o time do Pascoal, ninguém sabendo como joga esse time. Aí vem o Sampaoli, aquela esperança. Agora o Sampaoli vai montar um sistema de jogo, vai ver os atletas que tem, está acostumado com o futebol brasileiro, trabalhou no Santos, trabalhou no Atlético Mineiro, vai arrumar, vai ajeitar. Aí concordo com o Pascoal. Concordo com o Pascoal. Tá parecendo que continua o Vitor Pereira. Eu ainda não sei qual é o time do Flamengo. Titular, ele tem os problemas de contusão, mas quando ele tem todas as peças à disposição, a gente vê algumas escolhas de sistema de jogo que, para mim, volto a falar, o Flamengo não é um time de transição ofensiva, ser reativo, marcar e sair no contra-ataque, não é. O Flamengo não é um time de pegada. Quando ele vai para o duelo corpo a corpo, ele tem dificuldade nessa intensidade de disputa. O Flamengo é um time de posse de bola, de qualidade técnica, de marcar o adversário pressão, de já estar no campo ofensivo, pressionando. E isso, os treinadores que chegaram, pararam de fazer.
né? O sistema normal que o Dorival acertou o time, 4-4-2 no Losango. Canso de falar isso nos programas. Ou vocês não estão escutando eu falar isso. E eu não vejo nenhum treinador tentar, pelo menos, repetir aquele time que foi vitorioso. E, de novo, ele não vai repetir. Só para colocar as informações do DM aqui e passar para vocês, não é fratura, não. Eu usei a palavra errada. A lesão está confirmada no Thiago Maia, uma lesão no quadríceps da coxa, né? Uma lesão na perna, por conta da entrada, ele sai machucado do jogo. O Santos não teve a fratura constatada, então, apesar da maneira como ele saiu de campo, está tudo bem. E o Pedro treinou hoje, normalmente, no Ninho do Urubu, então deve ir a campo na quarta-feira, próximo jogo do Flamengo, também pelo Campeonato Brasileiro. Comentário bovino. Comentário bovino, hein? Sobre o Sampaoli, assim, depois do Racing, a gente já comentou a entrevista dele, em que metade ele tem razão, metade ele, na minha opinião, não tem razão nenhuma, assim, no que ele coloca, né? Eu até havia dito contra o Racing, quem não viu o jogo, só vê ele falando, fala, nossa, o Flamengo massacrou, podia ter sido 5-0, no final empatou e tal, e não era bem isso. Ele fala muito de novo agora, tivemos muito volume de jogo. Claro, o Flamengo tem mais posse, teve 70 contra o Racing, ontem foi 60 e tanto, mas cadê aquela contundência? Refletiu isso no quê? Finalizações, sim, 14 do Flamengo, mais 10 ou 11, eu vou até olhar aqui para não errar, também 10 do Atlético. No gol, 4 de cada lado. Grandes chances foram 2 do Atlético e 1 do Flamengo. Então não é assim, temos perdido gols toda hora na cara do gol, temos perdido o outro, também criou mais chances reais. Então, assim, não é bem esse Flamengo que o Sampaoli tem discursado nas entrevistas. Tem problemas para ele resolver. Agora ele fala do outro lado. Não, tem um adversário. Ele fala agora do ataque. Aí vem o que você falou agora há pouco, né? Ele coloca na entrevista que aparecendo, olha, a gente cria, mas não marca, tá? A culpa é do ataque. Mas são quantos gols agora? 8 em 4 jogos, então, 2 gols por partida. Então, não é isso, né? O time tem que ter equilíbrio. Então, não vão botar essa conta só para a turma lá da frente. Eu acho que tem o que acertar atrás também. Deixa eu fazer o seguinte, para continuar ouvindo aqui Pascoalzinho e Silas, o começo de campeonato brasileiro do Flamengo está muito longe do que se esperava. A gente tem uma tela para mostrar como é que tem começado os campeonatos brasileiros do Flamengo desde 2019, com essa safra, com essa geração. O Flamengo hoje, se o Corinthians empatar o jogo na Arena, pode entrar no Z4, o que não acontecia desde o começo de 2020. O Flamengo acabou campeão naquele ano, mas foi a última vez que foi parar dentro do Z4. Vamos dar uma olhada nesses números de inícios, de derrotas do Flamengo, para a gente continuar o nosso papo aqui. Tá aí, ó, só para dar uma passada, gente, a situação é a seguinte, ó, em 2019 foram 74 jogos e 9 derrotas, talvez a temporada dos tempos modernos, né, fora da curva, que dificilmente se repetirá num espaço curto de tempo. Em 2020, 13 derrotas em 70 jogos. Em 21, 13 derrotas em 75 jogos, foi menor a proporção. E em 22, foram 15 derrotas em 77 jogos. E agora já tem 11 derrotas em 29 jogos. Roda a vinheta que eu tenho uma colocação para fazer, que eu quero saber se eles concordam aqui. Ô Silas, Pascoal, eu acho que o negócio é o seguinte, nas temporadas anteriores em que a gente viu o Flamengo não começando tão bem, que são os anos de 21 e 22, logo que houve a troca de treinador, ela funcionou. Quando o Dorival chega, foi um pouco depois do que chegou agora o Sampaoli, funciona e começa a mudar esse cenário. Agora a gente tem a sensação de que ainda não está para engrenar esse Flamengo, mesmo com a troca de treinador. Isso preocupa mais do que nos anos anteriores, não só pelo número de derrotas, que já é alto? Bom, eu acredito que a preocupação vai passar diretamente por um nome. Nome do jogador, Georgian de Arrascaeta. Esse cara bem, o Flamengo vai mudar completamente o patamar novamente. Porque ele é que faz a diferença. O craque diferencia. O craque consegue jogar, consegue ver uma jogada. Por isso que o Gabigol mandou aquela mensagem para ele, ó, só você me enxerga. Lembra dessa mensagem? Então, porque o craque faz a diferença. O que pode criar a diferença para o Flamengo é ele voltar a jogar. Voltar a jogar no ritmo normal. Mas ele está tendo oportunidade. Mesmo sem o Arrascaeta, ele está tendo oportunidades. Sim, não. Com o Gerson se machucou. O Gerson começou bem com o São Paulo e depois acabou se lesionando. A lesão muscular no aquecimento, né, que ele teve. Então, eu acho que esses dois nomes significam muita coisa. Quanto ao time tomar muito gol, como foi ali apresentado, a eficiência do time do Flamengo,
O Flamengo, eu sempre parto do princípio. O pessoal acha que dá para jogar de mano cara a cara toda hora com todo mundo. Não é assim. Tem time muito bom no Campeonato Brasileiro. Tem time osso, esse time do Atlético Paranaense. Time osso para você jogar. Osso. Arruma uma manhãzinha pela ponta. Quando não tá dando pela ponta, vai pelo centroavante, que é espetacular. Porque fica O marcado, atacante, Dani. nós estamos em maio. Eu concordo com você. É muito cartão pro atacante. O Klaus ontem optou por deixar seguir, né? Ele não estava marcando faltinhas. E no que você acha que o Gabriel estava certo de reclamar? Não, ele falou que às vezes é melhor se jogar, tentar se jogar, do que reclamar. Eu acho que ele não tem que reclamar. Mas os árbitros também têm que entender o jogador. E tem que falar aqui, ó, vem cá, Gabigol, joga, tá? Não quero prejudicar você, não. Os caras também, eles levam pro pessoal. E aí quer ficar brigando a autoridade lá dentro do campo. Não, e aí começa. Com o Abel Ferreira a mesma coisa. Então, em alguns momentos, o Gabigol tem razão. Mas na maioria deles, ele tá errado. Ozinho, existe isso? O Gabigol, ele fica também um pouco marcado, porque existem alguns jogadores que, quando eles têm essa personalidade, já começam a ser olhados diferente, né? Você acha que é o caso do Gabriel ou não? É ele que tem que segurar a onda mesmo? Ele é um jogador que já conquistou muito, né? É um dos líderes do grupo do Flamengo e agora que ele assumiu a camisa 10 e com a ausência do Everton Ribeiro no campo, ele sempre é o titular, ele começou a querer assumir uma responsabilidade e aí você tem que saber exercê-la dentro do campo, que é de capitão que fala com o árbitro. Estou falando por experiência própria. Então, assim, você pode se dirigir ao árbitro, mas no calor do jogo, eu sei que não é fácil, eu era chato, eu também reclamava muito, mas tem a forma de você reclamar, falar, que aí você ganha até o respeito do árbitro e a confiança, e o cara te dá até uma margem de você conversar com ele. Concordo que tem árbitro também que exagera. Acho que o Gabriel, pela sua personalidade, pelo jeito dele, pelo estilo dele, né? Ele é um cara polêmico. Você vê que ele ficou o tempo todo discutindo com a torcida do Atlético Paranaense. O pessoal cantava a música do Real Madrid, pode esperar. Aí ele ia, levantava o short, mostrava a taça da Libertadores que foi conquistada em cima do Atlético Paranaense. Aí ele falou do gramado. Acho que ele tem, com esse novo estilo aí de liderança de time, de camisa 10, de capitão da equipe, ele vai ter que ser mais lapidado e até ajudado pelos companheiros, pela diretoria, porque ele é marcado. Ele é um cara que os árbitros já olham diferente. Tem cara, eu tô te falando isso porque na época a gente jogava, né, Silas? Tem cara que o árbitro já não tem paciência com ele. O cara é reclamão, o cara xinga, o cara fala desrespeitosamente, o cara entra em polêmica, então o árbitro já entra meio que ligado com esse cara. E aí, de repente, um cara que tem uma imagem boa, que tem uma conduta boa, o árbitro tem mais paciência. O Gabigol já é esse cara polêmico, né? Então o árbitro fica ligado nele. Eu acho que ele tomou muitos cartões por erro dele, mas também tem muitos que o árbitro já ligado e perseguindo ele. Não, o próprio jogo. O que o Fernandinho falou com o juiz não foi brincadeira. E olha que ele nem sei se ele é o capitão do time, se não é o Thiago Heleno. E assim, o Fernandinho que fez o pênalti não tomou cartão amarelo no pênalti, tomou depois. Eu acho que ele, se tivesse tomado cartão amarelo no pênalti, seria expulso. Aliviaram ele. O Godoy uma vez falou para... Aliviaram o Fernandinho ontem. O Klaus deu uma aliviada nele. Sim. Era para E é uma ter das sido amarelado reclamações do antes. Gabriel. Concordo. O Godoy, o árbitro, uma vez falou para mim, pode falar pro Vadão tirar o jogador, porque vocês não ganham esse jogo aqui hoje, não. Falou para mim. Falei, ô Godoy, o que está acontecendo aí? Ele falou, pode tirar. Porque teve um episódio lá atrás que o cara arrebentou com o Godoy no jogo. Quer dizer, então, você vê. Mas ainda foi honesto ainda, né? Falou, tira, porque... Falei, Vadão, pode tirar. Assim, eu não entendo. Coisa, né? Ontem, pode ser que durante a semana, está começando hoje, ainda venham declarações do Gabigol explicando o que ele estava comentando ali. Me parece, que pelo que se comentou ontem, que ele foi ver alguma irregularidade, que aquilo é após o gol do empate. Que não tem impedimento, ou tem. A gente pode olhar o lance aí para ver se a gente acha agora, alguma coisa. pode ser uma coisa motivo pra completamente reclamar. diferente, pode ser que não seja daquele momento que ele estivesse reclamando. Você não deu amarelo lá pro... Não sei. A gente tem a semana inteira ainda aí, ele deve se manifestar de uma forma ou de outra.
o Zinho tem razão. olhar a rede social O do árbitro Gabriel. adora mandar um amarelinho pro Gabigol, porque é o Gabigol, vai dar ibope. Isso vai dar também. Agora, eles têm que saber disso e ser mais malandro. Agora Ainda tem o mais agora que seguinte, ele é capitão. o Gabriel agora vai ficar fora do próximo jogo, o Pedro, ao que tudo indica, está voltando para o time. E aí eu fico pensando assim, o Flamengo não engrenou ainda, não está jogando o que se esperava dele. Se sem o Gabriel funcionar melhor, não é um risco para ele também, Pascoal, em termos de posição? O Zinho balançou a cabeça lá, ele pode ir na sequência, mas eu quero te ouvir primeiro. Deixa eu balançar a cabeça aqui. O Gabriel é intocável? Tem certeza disso? O quê? O Gabriel? Tô perguntando. Não sai do time. Não sai do time. O Gabriel não sai do time. Esquece. Ah, o Pedro jogou, o Cebolinha jogou aqui, jogou um dos Matheus, como é? O Matheus, que é o ponta. O Matheus Ponta é o Gonçalves, o Matheus centralizado jogou o é o Matheus França. Ponta, o Matheus Gonçalves jogou demais, que contra o Goiás eles arrebentaram o jogo. Ah, mas o Gabriel volta. Volta o Gabriel. Volta o Gabriel. Toda hora a gente fala isso. A Arrascaeta vai voltar. Quem é que vai sair? Aí os caras já falam, Everton Ribeiro. Primeiro nome que vem à cabeça. O Gabriel não sai. O Gabriel não sai. Por exemplo, vai tirar o Pedro. O Pedro tem 22 gols. 21 gols em 21 gols em 22 jogos. Como é que você vai tirar um homem que faz um gol todo jogo? Como é que você vai tirar um cara que faz um gol por jogo? É difícil. Como é que você vai tirar o Gabriel? O Gabriel, o que precisa é alguém sentar com ele para conversar. Custa. Porque liderança dentro do campo hoje não tem, né, para fazer Senta isso. com ele, senta com ele. Não sei se é o treinador, não sei se é um dos capitães do time, ou se é o Marcos Braz. diretor. O Braz, né? É o diretor. Senta 5 minutinhos com ele e conversa. Gabriel, tá tomando muito cartão, cara. Não adianta eu falar aqui, ó, Gabriel, você tá tomando muito cartão. Tem que parar com isso. Você prejudica o time. Você é um cara que faz falta pro time. Você não jogando, você prejudica o time. Você foi contratado para jogar, eu preciso de você jogando. É difícil falar isso? Qual é a dificuldade que tem? Ah, mas ele é o Gabigol, 35 gols, 30 gols marcados na Libertadores da América. Ué, então como é que eles iam conversar com o Zico? Como é que alguém ia conversar com o Galo? Ah, tem coisas que precisa conversar, né, gente? É no mínimo. É o primário do futebol, é o beabá do futebol. Alguém tem que conversar com ele. Não estou falando que é para chegar apelando, estou falando, para conversar. Você faz falta. O Gabriel faz falta para o Flamengo. Ah, mas vai jogar contra o Goiás que não vai ter a zaga titular. Tudo bem. É o suficiente? Ah, é? Não tem demonstrado ser o suficiente Sabia, para não. ganhar algumas partidas. Quando ele ganhou a camisa 10 e tal... Ele falou com o presidente. O presidente passou o presidente falou pra ele. uma lista ali. pra ele, Inclusive que umas você coisas vai ali. ficar sendo expulso toda Então, hora. é hora de dar uma lembrada naquela cartilha, entre aspas, que ele recebeu ao ganhar cartilha 10 informal, e tal. né? Informal. É só falar. E a Agora ele Dani tem que lembrou- ouvir, né? Ele tem que ouvir. A Não é Dani todo lembrou mundo que uma ele vai coisa ouvir ali, não. que não é difícil de acontecer também, porque pegou o Maringá e goleou e ganhou do Curitiba bem também. Né? Foi contra o Curitiba, né, que ganhou no Maracanã, primeiro jogo. Foi, o Flamengo? próximo é com Goiás e foi com Quer Curitiba. dizer, então assim, a chance, né, Dani, do Flamengo, mesmo com todos os problemas que tem, fazer um grande jogo no Maracanã e ganhar agora do Goiás, não é uma coisa distante. Ela é fatível muito até. Vamos só dar uma olhada no protesto da torcida do Flamengo aí. Alguns torcedores, né, foram para o desembarque e tem muita gente em rede social, não sei se aí isso foi dito ou não, mas batendo nessa questão do Gabriel. Tem gente dizendo que ele está jogando no nome. Tem muito torcedor do Flamengo que já gostaria de, já que estão tantas formações passando, ver uma sem o Gabriel para ver como vai se movimentar esse Flamengo. E óbvio, ninguém está tirando aqui tudo que ele já fez. E tá aí, ó, o Marcos Braz mais uma vez saindo debaixo do protesto. E a diretoria do Flamengo se cala, né? Agora tem que bancar a decisão que Eu acho que fez. o Braz não vá para cima do Gabigol, assim, sabe? Como diretor, de fazer esse tipo de papo que estão sugerindo, não seria. A gente já viu várias vezes ele passando pano pro Gabigol, pela importância do Gabigol. O Gabigol chuta latinha fora do campo de água, ele vai lá, busca, sai irritado, ele vai lá, abraça e tal. Eu não o vejo como sendo essa pessoa. O presidente talvez, que falou com ele quando ele ganhou lá 10 e tal, talvez possa chamá-lo só para isso. Agora, depende muito dele. E ele tem, óbvio, ele tem esse temperamento também. Não é que ele vai mudar radicalmente, não. Ele é, assim, explosivo mesmo. Mas dar uma conversada. Tipo ontem, o cara chegar e falar, você foi reclamar o quê ali? Ah, não, foi impedimento.
sei lá. Não, peraí, mas não foi, como é que você viu tal? Não, eu aproveitei que o jogo ia lá e fui lá falar do cartão amarelo que ele devia ter dado pro fulano. Aí, ok. E também tem aquele negócio, né, que o Zinho sabia fazer, é como falar com o árbitro, né? Aquela mãozinha para trás, aquela carinha de que estava tudo bem rindo, e falando, o senhor não vale nada, mas o senhor é bom pra caramba, e não sei o quê. Tinha uns papos desses, hein, Zinho? O Zinho tá ajeitando o áudio dele falar. lá. Tá ouvindo, pessoal? Consegue aí, agora Bogotetra? tô ouvindo. Então tô vai ouvindo. nessa. Você tinha uma manha, hein, Zinho? Você tinha um jeitinho de falar com os árbitros. Tem que saber também fazer isso. Você coloca pressão no árbitro, tipo, chegando com os braços um pouco abertos, mas o que sai da sua boca é diferente do que você gesticula. Para a torcida, para a galera de fora, para o time adversário, parece que eu estou reclamando do cara. Mas, na verdade, eu estou até elogiando. Olha ele aí. Você não pode errar. Você não erra um lance como esse. Você é muito bom. Como pode você errar um lance desse? Eu confio em você. Então, assim, tem forma de você falar, mexer com a cabeça do cara. E é claro que tinha os caras malandros, como o Simon, Gaciba e outros, que também brincavam. Aí ficava até um clima bom. Num momento até de você ali estar com a adrenalina lá em cima. Os caras também, e você também, pô, você não pode errar aquele gol que você errou. Isso. Então, assim, tem o jeito de você cobrar. Agora, tinha momentos que eu também exagerava, tomava cartão. Mas, assim, eu cito muito o Gabigol porque eu acho que ele é um cara fundamental para o nosso futebol. O jeito do Gabigol até é bom para o futebol, esse jeito extrovertido, polêmico. Só que ele tem que, agora, o Gabigol capitão, camisa 10, tem que lapidar um pouco isso, porque ele fica mais marcado. Né? A torcida adversária já pega no pé dele, é normal. Mas ele gosta disso, isso dá motivação para ele. Ele só não pode transformar isso num pouco de nervosismo na hora de falar com o árbitro, porque prejudica ele, prejudica o time. Seria fundamental ele no jogo contra o Goiás. E o Flamengo não vai ter. Vamos ver se o Pedro melhora. E aí, esse negócio de falar com torcida, ele bateu boca com a torcida do Atlético ontem, né? Que fase, hein, irmãos? Que fase, meus amigos. A notícia boa do dia é que Pedro irá enfrentar o Goiás quarta-feira, galera. Thiago Maia está fora, né? Com lesão. O goleiro Santos, graças a Deus, não foi constatado nenhuma lesão no rosto e foi apenas um susto. Porém, ele pode ser relacionado para o jogo contra o Goiás. Mas eu não acredito que ele irá jogar, galera. Eu acho que o Matheus Cunha ganhou força no Flamengo depois dessas falhas consecutivas do Santos. O que você acha sobre isso? Comente aqui. Quero saber a sua opinião. Acho eu que o Sampaoli vai, mesmo que o Santos esteja bem, se sentindo bem, acredito que ele vá com o Matheus Cunha de titular, cara. Já deu para o Santos, né? Tem que dar um basta, tem que deixar ele no banco, esquentando o banco. Ele tem que melhorar muito para voltar a ser o titular do Flamengo. É o que eu penso, cara. É uma opinião minha. Acho que o Matheus Cunha tem futuro, é um bom goleiro, sai bem do gol. Sabe sair jogando com os pés, né? A gente já viu nas partidas que ele fez com o Flamengo e não decepcionou. Tomara que o Sampaoli pense assim, cara. Tomara, porque senão vai ser complicado. Se o Santos entrar de titular, a torcida que estiver no Maracanã com certeza vai vaiar, cara. Lembra da fase do Hugo Neneca? Lembra do Hugo? Depois de vários jogos falhando, né, a torcida começou a pegar muito no pé do Hugo durante o jogo. E eu não duvido nada que isso vai acontecer com o Santos, porque eu já conheço a torcida do Flamengo, por isso que eu tô falando isso. Muito bem, galera, vamos torcer para o nosso Flamengo voltar a jogar bem, cara. Eu nem acho que o Flamengo tá jogando tão mal assim a ponto de estar perdendo esses jogos, nem acho isso. O Flamengo, para mim, estava jogando muito mal na época do Vitor Pereira. Agora está jogando um pouco melhor, mas, cara, não consegue vencer os jogos. Até agora a gente venceu com o Sampaoli somente o Iublense e o Maringá. Os outros jogos perdemos 3, empatamos 1 contra o Racing. Poxa vida, né? Contra o Goiás agora que levou 5 do Palmeiras, será que o Flamengo consegue vencer o Goiás dentro do Maracanã? Olha só o que eu estou perguntando, hein? Isso significa que a gente não confia mais no Flamengo igual a gente confiava algum tempo atrás, né, cara? Culpa da diretoria do Flamengo, que trocou a comissão técnica e com a chegada do Vitor Pereira o time se perdeu
com a chegada do Sampaoli, ele ainda não conseguiu fazer esse time jogar como ele quer, né? Pois é isso aí. Muito bem, dito isso, ó, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!